Então, a gente vai ver hoje, nossa aulinha de matemática, no dia 21/12/2021, a gente vai estudar potenciação de naturais. O que é essa potenciação? Bem, de naturais porque é o conjunto numérico que a gente estuda no sexto ano. São aqueles números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Então, a gente vai ver potenciação com esses números. O que é a potenciação? Potenciação é uma forma que tem de escrever uma multiplicação onde os fatores são sempre o mesmo número. Por exemplo, se eu tiver uma continha de vezes assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu estou multiplicando várias vezes o mesmo número. Então, eu posso representar isso aqui na forma de uma potenciação, tá? Então, vamos lá. Geralmente, a gente tem a potenciação para calcular. Então, por exemplo, 3, em cima dele pequenininho a gente tem o número 4. Então, a gente vai dizer que é 3 elevado a 4. 5 elevado a 2. 4 elevado a 0. 6 elevado a 1. 0 elevado a 8. 7 elevado a 0, tá? Existem alguns casos especiais, por exemplo, quando tá expoente 2, o númerozinho aqui é 2, a gente pode chamar de quadrado, pode dizer 5 ao quadrado. Se fosse 3, 5 ao cubo. Só esses dois casos que são especiais. O resto pode falar tranquilo, 3 elevado a 4, 4 elevado a 0, 6 elevado a 1, ok? Bem, como toda continha, na matemática, cada partezinha da conta vai receber um nome. Então, esse número pequenininho que fica aqui em cima é chamado de expoente. E o número maior que está embaixo é a base, tá? E aí, como é que a gente faz para resolver uma continha de potenciação? Eu já disse para vocês que isso é uma forma de representar uma multiplicação, onde os fatores são sempre o mesmo. Então, quer dizer que para resolver isso, eu vou ter que fazer uma continha de vezes. A gente vai pensar o seguinte, o número 3, o 4 é o que manda, o 3 é o que obedece. Ou seja, sempre o expoente é o mandão e a base obedece. Então, o expoente está mandando que a base repita 4 vezes. Aí, vai repetir o número 3. 1, 2, 3, 4. Veja que entre eles eu coloquei um pontinho, que representa a multiplicação, tá? Então, para resolver isso daqui, eu vou ter que fazer uma continha de vezes. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81. É só multiplicar todos os números, tá? Pronto. Então, eu tenho o expoente, que é o quantas vezes vou repetir, a base, que é o número que eu vou repetir, e a respostinha, ó, a gente vai chamar de potência, tá? Então, é só repetir o númerozinho que tá embaixo, a quantidade de vezes que for o número de cima. Belezinha? Ok. Olha esse daqui, 5 ao quadrado. Lembra que quando é 2 a gente diz quadrado? Então, 5 ao quadrado. Quer dizer que eu vou repetir o número 5 duas vezes. Olha que simples. 5, 1, 5, 2. Entre eles, continha de vezes. Então, 5 vezes 5, 25. E aqui eu tenho o expoente, a base e a potência, tá? Existem algumas regrinhas. Por exemplo, quando o expoente for 0. Toda vez que o expoente for 0, a regrinha diz que a potência será igual a 1, tá? Existe uma explicação, só que não cabe aqui, porque vai precisar de um assunto que vocês ainda não conhecem, tá? Mas vamos pensar assim, se o expoente for 0, já coloca a resposta igual a 1, tá? Então, a gente tem expoente 0, base 4 e potência 1. Independente de quem for a base, se o expoente for 0, a resposta é igual a 1. Então, se eu tivesse, por exemplo, 101 elevado a 0, foi elevado a 0, opa, igual a 1, tá joia?
Agora, se eu tiver o expoente igual a 1, a resposta é a mesma base. Por quê? Porque quer dizer que eu vou repetir o número 6 uma vez só. Precisa fazer conta? Não, já está resolvido. Agora, se o 0 for a base, olha o que acontece. Sempre vai ser 0, mas esse dá para explicar, sabe por quê? Veja, quer dizer que eu vou repetir o número 0 8 vezes. Então, eu ia colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numerozinhos zeros. Aí, 0 vezes 0, 0. 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 Entendeu? Então, se a base for igual a 0, é só colocar o 0 na resposta. Aqui eu coloquei o 0 no expoente. Então, se o 0 for o expoente, opa, sem pensar muito, a resposta é igual a 1. Joia? Mas e quando o 1 é a base? O que acontece? É parecidinho com o 0. Se 1 for a base, a resposta vai ser 1. Porque é como se eu estivesse repetindo aqui o 1 3 vezes, né? Aí ficaria 1